Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, meu nome é a professora Bernadette de Geografia. Hoje nós vamos trabalhar com os 6º e 7º anos e nós vamos dar continuidade ao nosso assunto do mosaico cultural da região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Então, nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Falando em mosaico cultural, nós vamos lembrar quais são as pessoas, quais são as etnias que ocupam o nosso município, né? Todo o nosso município, todos os municípios, né? Temos aqui várias etnias Bororo, temos os grupos também os ribeirinhos, né? Vamos encontrar aqui uma etnia lá da etnia quilombola, né? Do Livramento, Nossa Senhora do Livramento, né? Então vocês podem observar lá dessa etnia quilombola, onde os hábitos, costumes dos povos, eles são bem mesmo tradicionais. Então, esses povos tradicionais, a comunidade quilombola, principalmente de Mata Cavalo, têm hábitos e costumes diferenciados, né? Onde eles aproveitam a terra, cuidam da terra, né? Aqui nós temos, por exemplo, uma plantação de banana atrás, então faz produção de doces, produção de biscoito, produção de bolos, né? Aqui nós temos, assim, o hábito bem mesmo rural mesmo, né? Então, dá para vocês perceberem as manifestações, assim, que esses povos também fazem, as danças típicas dessas comunidades tradicionais, tá? Então, por isso que nós falamos que o mosaico cultural dessa comunidade é bastante diferenciado e modificado, tá? Então, essa composição populacional, eles são formados, esses povos, por etnia indígenas, por etnia afrodescendentes, vamos encontrar também os migrantes e outros povos também ocupando todo esse espaço. Então, quais são as contribuições desses povos, dessas comunidades? A contribuição deles são na música, na dança, né, na religião, né, nos hábitos, costumes, né, enfim, diversas manifestações culturais, principalmente, né, a música, a dança, né, nós temos aqui, por exemplo, a dança do Congo, lá na Vila Bela da Santíssima Trindade, a dança dos mascarados lá em Poconé, temos o cururu siriri, que é típico mesmo aqui do vale aqui do Rio Cuiabá, da região metropolitana Vale do Rio Cuiabá. Então, essas comunidades tradicionais, elas têm hábitos assim bastante diversificados e elas apresentam também um tipo de ocupação também variada e eles aproveitam todos os recursos naturais que a terra oferece, todos os recursos da subsistência, tá? Então, essas populações, elas são constituídas por quem? Quem são esses povos? Esses povos tradicionais são os quilombolas, são os extrativistas, são os ribeirinhos, são os pantaneiros, são os grupos indígenas, temos o povo cigano também, temos os povos indígenas isolados, vamos encontrar também os assentados, os artesãos, né? Vamos encontrar os agricultores familiares, né? Vamos encontrar também os acampados, né? Os povos ciganos, os povos que ocupam também os seringueiros e outros, dentre outros, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, né? Aqui nós vamos encontrar um mapa, todo o mapa da identidade desses povos, tá? A construção identitária desses povos tradicionais, tá? Como eu disse para vocês, esses povos tradicionais, eles ocupam toda a região, todo o território mato-grossense, tá? Onde esse território mato-grossense, o norte de todo esse território mato-grossense é formado pelo bioma da floresta amazônica. Nós vamos encontrar grande parte também desses povos também no Cerrado e encontraremos também no sul de Mato Grosso, que o bioma do Pantanal mato-grossense, tá? Então, esses povos, eles ocupam toda a diversidade, ocupam grande porção do território, todo o território mato-grossense. Além dos povos tradicionais, vamos encontrar um dos povos também, a comunidade indígena, a etnia indígena, toda a etnia indígena também ocupando, olha, toda a extensão do território mato-grossense, né? E todos esses municípios mato-grossenses, nós vamos encontrar nesses municípios grande porção dessa etnia indígena, né? Em Juara, em Aripuanã, todo o nortão de Mato Grosso, todo o leste de Mato Grosso, tá? Todo o oeste mato-grossense, sul do estado de Mato Grosso, vamos encontrar grande parcela dessas etnias, tá?
Outra parte, esses povos indígenas, como eu disse para vocês, são mais de 45 etnias, eles estão distribuídos assim, de forma assim, irregular por todo o território. Nós vamos encontrar um grande cacique famoso da etnia Paresi, chamado cacique Raoni, que foi a primeira turma de professores indígenas formada no país. Encontraremos também aqui a etnia Bororo, que já é uma etnia antiga, né, que ocupa o território. Nós temos aqui a foto aqui de uma etnia Chavante, do grupo dos Chavantes, né, que são grandes guerreiros, e também a etnia do povo Terena. Essa aqui é a dança típica desse povo Terena. Tá? Então quer dizer que nós encontraremos assim, o que tem de diferencial desses povos, né? É a riqueza cultural mesmo, os hábitos, costumes, né? Então há uma necessidade assim de manter a tradição desses povos e cuidar, sobretudo, das terras onde esses povos estão localizados, né? Então o respeito a esses povos indígenas que precisamos ter. Além dos povos indígenas, nós temos também esses quilombolas também, que são detentores de todos esses direitos, que todos os direitos desses povos são garantidos pela Constituição Federal, tá? Então a Constituição Federal de 88 assegurou a esses descendentes de escravos o direito à propriedade da terra, né? Então eles têm o direito de viver na terra, o direito ao trabalho, direito a uma vida digna e, sobretudo, respeito, né? Então essas comunidades, elas estão localizadas nos municípios de Acorizal, no município de Barra do Bugres, Cáceres, Chapada dos Guimarães, nosso próprio município mesmo de Cuiabá, Nossa Senhora do Livramento, né? Poconé, Porto Estrela, Santo Antônio de Leverger, Várzea Grande e Vila Bela da Santíssima Trindade, né? Então, a Constituição Federal de 88, ela promulgou, né, ela homologou, né, que essas comunidades indígenas também, elas também têm direito à terra, direito à saúde, direito à educação, né, direito das suas práticas culturais e também sociais, né. Então, respeito a esses povos, né. Então, o que nós precisamos como educadores, alunos, como cidadãos, é compreender toda essa situação, onde o branco vai nas terras, explora a terra, retira as riquezas e depois querem expulsar todas as comunidades do seu habitat, do seu lugar de origem, né? Então há a importância de hoje da gente começar a discutir essas questões, sobretudo de respeito a essas diferenças, respeito à etnia quilombola, respeito à etnia indígena, à etnia afro e outras. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a região metropolitana Vale do Rio Cuiabá. Você sabe o que significa região metropolitana Vale do Rio Cuiabá? Essa região metropolitana, ela foi criada pelo chamado PDDI. O que significa o PDDI? O PDDI é o Plano Diretor, né, de Desenvolvimento Integrado. Então, esse plano foi um plano de estudos, né, que foi realizado com as pessoas que trabalham, né, dentro desses municípios, né, dessa região metropolitana Vale do Rio Cuiabá, né. Então, o PDDI foi um instrumento obrigatório. Por quê? Foi um instrumento que foi criado, né, eles fizeram estudos, né, de planejamento, um estudo de gestão, de execução das funções públicas desses municípios, para melhor gerir esses municípios, para melhor, assim, para que esses municípios pudessem assim desenvolver de forma integrada, de forma igual, tá? Então, nesses estudos do PDDI, 3 eixos temáticos foram desenvolvidos, foram estudados, né? Primeiro foi a política pública, né, de saúde, de educação, segurança, lazer, turismo e outros. E também sobre o trabalho, a importância também do trabalho das pessoas que moram dentro dessa região metropolitana. Outra parte também foi a questão do planejamento, a importância da gente planejar, né, para poder crescer todos os municípios vizinhos, planejar de forma igual, integrada, né? A ocupação do solo também desses municípios também foram discutidos nesse encontro. E, sobretudo, a questão da sustentabilidade ambiental, ou seja, a preservação e a conservação do meio ambiente, tá? Então, a região metropolitana Vale do Rio Cuiabá, ela foi reconhecida legalmente, né, pela lei número 359 de 2009, tá? Ela apresentava no começo só 4 municípios, né, que era Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio de Leverger.
E aí hoje o entorno metropolitano, como cresceu, né? Hoje nós temos 9 municípios que integram essa região metropolitana, que é a Corizal, né, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Jangada, Nobres, Nova Brasilândia, Planalto da Serra e Rosário Oeste, né? Então hoje nós temos 9 municípios integrando essa região metropolitana. Por quê? Em base em que foi realizado esse estudo? Foi na questão sobre a planejamento mesmo e o número significativo de habitantes. Hoje Cuiabá é uma grande metrópole, é uma metrópole assim com um significativo número de habitantes, com grande relevância política, grande relevância econômica, cultural, social, né? E tem uma influência também sobre os municípios vizinhos, tá? É uma região assim que configura como uma metrópole regional, né? Então, com essa grande área urbana que é o município de Cuiabá, né, onde tem bens e serviços, produção de trabalhos fornecido por toda a sociedade, a produção, questões industriais, crescimento industrial, a educação também, lazer, turismo, serviços bancários, crescimento do comércio, né, crescimento de empregos, né, segurança, lazer e tantas outras coisas. Então, devido a isso, Cuiabá integrou junto com os municípios vizinhos, formou a chamada Região Metropolitana Vale do Rio Cuiabá. Daí a importância de se estudar essa região metropolitana. Então, os municípios que integram, olha só, no começo, como eu disse para vocês, era só 4, Cuiabá, São Antônio do Leverger, Várzea Grande e Nossa Senhora do Livramento. Hoje é formada essa região metropolitana por 9, Chapada, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Nobres, Rosário Oeste, Jangada, integra, Poconé e Barão de Melgaço, né? Olha a riqueza de se estudar toda essa região. Então, quer dizer que todo esse entorno metropolitano, todos esses municípios vizinhos vão crescer de forma integrada, de forma intensa, em todas as áreas, na parte cultural, social, política, econômica, né, etc. Então, esses estudos, porque quando se fala em região metropolitana, nós vamos lembrar do quê? Né? Da grande projeção demográfica que essa região tem, né? Então, segundo os estudos, né? Então eles realizaram estudos dentro do PDDI, do Plano de Desenvolvimento Integrado, onde essa região metropolitana alcançará até 2030 uma população superior a 1 milhão de habitantes. Olha só. Que riqueza, né? Então, Cuiabá, ela é chamada o quê? Cuiabá como centro, uma grande metrópole, né? Ligando os municípios vizinhos, né? Os 9 municípios vizinhos, né? É uma chamada capital do agronegócio. Ela também possui uma economia diversificada. Além de possuir uma economia diversificada, também estão tentando diminuir também os problemas também estruturais, sociais, culturais, políticos, ambientais, né, e vários outros. E também a população, PA, população economicamente ativa, tanto de jovens como de adultos, propiciar a essa população emprego, trabalho, né? Então, esses estudos foram realizados para poder integrar e crescer os municípios vizinhos também, promover o crescimento desses municípios vizinhos, tá? Então, eu quero lembrar a todos vocês de algo importante, né, que nós podemos assim esquecer, que nós estamos vivendo esse momento assim de isolamento social, esse momento de pandemia, onde vocês precisam mesmo ficar em casa. A necessidade assim de vocês higienizar bem as mãos, tomar banho, se cuidar, limpar bem o ambiente onde vocês estão. Todos os dias de manhã vocês têm que levantar, tomar banho, se aprontar como se vocês fossem para a escola. Sentar, tomar café da manhã, alimentar bem e sentar para estudar. Ligar a TV, participar de todas as aulas. Como que isso vai ser importante para vocês? Para o crescimento pessoal, intelectual, emocional. Então vocês não se preocupem com nada. Preocupem apenas em aprender. Todos os dias se levantem da cama como se já fossem para a escola no mesmo dia. Se cuidem. Cuide bastante de vocês. Procure não ficar andando. Procure manter-se dentro de casa ou mesmo no quintal de casa, brincar, cantar, né? Jogar um pouco com os familiares de vocês, né? Porque isso é muito importante. Cantar, dançar um pouquinho, né? Mas também lembrar que nós precisamos também estudar, tá? Então vocês procurem higienizar, se cuidar, deixa sempre o chinelo se for para a rua,
rua, chinelo fora de casa, tá? Procura deixar para fora, deixar lá na área de casa antes de entrar, tá? Higienize bem que tudo vai dar certo, tá? Um forte abraço, em breve estaremos juntos, tá? Um forte abraço e até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.